senhor secretário de Telecomunicações, Maximiliano Martinião, senhor presidente da Anatel, João Rezende, senhor presidente da Telebrás, Jorge Bittar, senhor Demichel Gettico, membro do CGI, presidente do NIC-BR, senhores e senhoras presentes. É com redobrado prazer que me dirijo a vocês mais uma vez na cerimônia de abertura do nosso encontro anual de provedores da Brint. Este ano, por uma grata coincidência, estamos nos reunindo exatamente no dia do aniversário de 20 anos da internet do Brasil. No dia 1º de junho de 1995, era publicada no Diário Oficial da União a norma 0495 do Ministério das Comunicações. Como muitos dos senhores sabem, essa norma é que permitiu o surgimento da internet comercial no Brasil, ao separar as telecomunicações dos serviços de internet, e com isso evitou que a internet no Brasil fosse criada no mesmo formato estatal como eram as telecomunicações da época. Quem é mais antigo ainda se lembra de ter uma linha telefônica anterior à Lei Geral de Telecomunicações, obrigava a declaração na relação de bens do imposto de renda, tal era o valor que essa linha possuía. Graças a essa norma 495, surgiram milhares de provedores de acesso independentes, todos eles da iniciativa privada, e isso foi um ganho enorme, especialmente para o desenvolvimento e o progresso do Brasil. Todos os senhores presentes, sejam provedores de acesso ou trabalhem de alguma forma relacionado com a internet, apenas estão aqui hoje graças à existência dessa norma. Eu me lembro que em maio de 1995, fiquei sabendo pelos jornais que essa norma estava em estudo e seria publicada, e fiquei esperando ansiosamente para ver os detalhes do regulamento. Assim que foi publicada, enquanto eu lia o próprio jornal onde estava publicado, eu resolvi montar um provedor de acesso. E, efetivamente, alguns meses depois, começou a operar um provedor de acesso discado. Assim como todos vocês, nós já passamos por muitas crises, algumas delas muito graves, que causaram o fechamento de algumas empresas e fusão com outros provedores para conseguir fôlego necessário e poder continuar no mercado. Tivemos a crise do acesso discado grátis, tivemos a crise causada por uma grande provedor de conteúdo com os provedores afiliados, serviço ADSL que estava desrespeitando a legislação vigente na época. Tudo isso foi superado graças à criatividade e à perseverança dos empreendedores que estão nesta sala e também de muitos outros espalhados pelo Brasil que não puderam comparecer aqui hoje. Este ano também temos muitos desafios pela frente, além das dificuldades financeiras e estruturais que o país enfrenta. Ainda temos concorrência muito acirrada das grandes operadoras, temos ainda dificuldades no uso de infraestrutura de terceiros, que, como vocês viram na primeira palestra de hoje, ainda tem muita coisa a ser resolvida, além das dificuldades no financiamento de implantações de rede. Da mesma forma que no passado superamos e crescemos muito em meio às crises, este ano não será diferente. Atualmente, mais de 60% dos provedores de acesso já estão operando com fibras óticas. Existem provedores atuando em todas as cidades brasileiras. Temos até casos de provedores multinacionais operando em regiões de fronteira e atendendo países limítrofes. Nós somos os verdadeiros motores da inclusão digital, levando a internet justamente nas cidades e localidades mais afastadas e que não são economicamente vantajosas para as grandes operadoras. Alguns setores do governo já perceberam que somos nós que realmente estamos fazendo a inclusão digital no país, mas ainda existem alguns céticos que acreditam que as grandes operadoras têm capilaridade e economia de escala para fazer isso. Nós todos sabemos que eles estão errados e faz parte do trabalho da Brint levar essa mensagem ao governo e preparar estudos para mostrar que a realidade é outra e que nós temos muito mais condições de efetivar essa inclusão do que as grandes operadoras. Aliás, isso já vem ocorrendo e estamos fazendo isso ainda com recursos próprios. Imagine então quando tivermos projetos devidamente financiados com recursos de longo prazo. Quando isso ocorrer,
este país dará um salto de produtividade e progressos surpreendentes. Aproveitando essa comemoração dos 20 anos de internet no Brasil, também podemos notar como uma simples norma governamental com teor altamente técnico e que poderia ter passado despercebida, mudou drasticamente o país, criando um mercado de tamanho inimaginável. Isso reforça ainda mais o trabalho que a Brint deve fazer de acompanhamento de todos os regulamentos, normas e leis que o Brasil gera de forma prolixa todos os anos. Um simples regulamento, portaria, norma ou lei podem representar uma grande oportunidade para nós ou também causar uma crise de grandes proporções, colocando em risco o mercado de internet. Esses riscos e oportunidades não se restringem só ao Brasil. Hoje estamos inseridos em um mundo totalmente globalizado, com uma crise de identidade ainda em fase de definição sobre como será feita a governança da internet. Decisões que são tomadas do outro lado do mundo sobre a governança da internet podem nos afetar de modo positivo ou negativo, dependendo de como, do que e como ficou decidido. Por isso, a Brint tem se envolvido tanto nas questões de regulamentos de telecomunicações, quanto nas questões de governança da internet, em todas as suas instâncias, pois as crises e também as oportunidades podem vir de todos os lugares. É também com muita emoção que faço esse discurso de abertura hoje, pois vou passar a meu sucessor, que será escolhido democraticamente hoje à noite, o privilégio de presidir a Brint. A Brint começou oficialmente em 2009, até agora já teve 2 presidentes. O Maia foi o nosso primeiro presidente e teve a dura tarefa de iniciar uma associação do zero e, evidentemente, fez um trabalho fantástico. Assumi sua sucessão em 2012, com a tarefa de continuar e ampliar a participação da Brint, e espero sinceramente ter contribuído nessa tarefa. Hoje passaremos a ter o nosso terceiro presidente, que com certeza dará continuidade a tudo que já foi realizado e ampliará ainda mais. Foi uma grande honra ter participado em mais essa etapa do crescimento da Brint e com certeza estaremos em boas mãos. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Demiguetico. Boa tarde a todos. Eu inicialmente agradeço o honroso convite de estar aqui, o convite que a Brint fez. Agradecer em nome do Basílio, que é o presidente, e minhas homenagens à mesa, essa brilhante mesa que nós temos aqui. Eu quero ressaltar que é importante estar participando desse evento. Esse é um ano interessante que nós estamos passando. Como bem falou o Basílio, esse é um ano que nós temos 20 anos em que as condições para a expansão da internet na área comercial foram preservadas, foram consolidadas, e a norma 4 foi o caminho de se fazer isso. Se ela não tivesse sido colocada naquele momento, talvez o crescimento não tivesse sido pujante e grandioso como foi até hoje, e talvez houvesse mais burocracia, mais complicação, talvez a internet brasileira fosse menor do que é. Então, o primeiro ponto importante é que nós temos essa comemoração esse ano dos 20 anos. Não diria que é exatamente da internet comercial, porque havia iniciativas em 94, a própria Embratel tinha lançado uma chamada no final de 94, mas 95 é um marco em que isso passa-se do mundo ideal para o mundo possível. Quer dizer, o mundo possível assume uma postura que permite esse mundo ideal se desenvolver bem. E acho que isso foi muito importante para a internet brasileira. Também nesse ano de 2005, nós estamos vivendo uma outra transição importante, meio técnica, mas eu vou aproveitar e comentar, que conta para o seu sucesso com a colaboração de todas as entidades envolvidas nessa área. Essa transição importante é a transição de adoção da nova versão de protocolo IP, já que nós estamos com os estoques da versão anterior esgotados. Nós temos nessa área o próprio CGI, o NIC, se esforçando, dando cursos e explicando. Temos a Anatel fazendo um trabalho importante junto às operadoras para que todo mundo adote. Essa é uma transição que temos que encarar pela frente. Numa das reuniões do LACNIC,
foi dito uma coisa que eu tinha dito uns anos atrás, eu tinha outro autor, eu estava plagiando sem saber, quando perguntaram qual é o futuro da internet, eu tinha dito, o futuro da internet é sumir, nós não queremos que ela seja visível, né? A gente não gostaria de enxergar a internet, gostaria de chegar aos serviços. Então hoje nós estamos quase assim, quer dizer, ninguém enxerga a internet, o sujeito abre o telefone dele, faz o acesso, abre o laptop, abre o notebook e acessa o que ele quer, recebe, manda, fala, discute, etc. e tal, e tem por trás daquilo a internet meio invisível. Nós estaríamos mais próximos dessa invisibilidade se não tivéssemos no meio do caminho ainda alguns pedregulhos, como é o caso dessa transição. Quer dizer, o IPv6 vai nos obrigar a olhar mais uma vez para a estrutura básica e fazer ajustes, adaptações. Então, ela impede que a internet seja invisível nesse instante, mas eu imagino que superaremos isso em breve. A comparação ruim que eu tinha feito aí, a internet deve ficar invisível como é invisível a energia elétrica, mas a própria energia elétrica nos obrigou a trocar tomadas, ou seja, deixou de ser invisível durante um certo tempo e tivemos que nos envolver com troca de padrões de tomada, pino chato, redondo, para 3 pinos, etc. e tal. Espero que essa seja a última transição, não temos que nos envolver com isso de novo. Então, desde essa da promulgação da norma 4, as coisas seguiram um caminho muito bom. Aproveitando que o Basílio falou, eu faço uma declaração pública que eu tenho na minha declaração de imposto de renda, uma linha telefônica e também tenho uma enciclopédia britânica. Quer dizer, dois fatos que comprovam o arcaísmo aqui, né, das coisas, né? E o pior é que não dá para remover, porque você vai remover, o que acontece depois? Vai cair na malha fina, sumiu a enciclopédia britânica, o que ele fez com a enciclopédia britânica? Um outro ponto que eu acho importante, também mostra o amadurecimento, principalmente dessa área de provedores e da internet de iniciativa, né? É que nós estamos, faz um mês e pouco que nós batemos 800 gigabits por segundo de troca de tráfego no conjunto dos pontos de troca de tráfego brasileiros, o que é uma marca internacionalmente importante. Nós somos o 4º maior trocador de tráfego nessa área local, né? E isso nos obrigou a uma enorme despesa também, porque nós estamos construindo um prédio aqui, o NIC, ou seja, estamos construindo um prédio para abrigar o ponto de troca de tráfego de São Paulo, que está chegando perto dos 700 gigas sozinho. E, é claro, todos vocês já devem estar sabendo disso. É importante prestar atenção nesse tipo de recurso, porque ele melhora latência, melhora flexibilidade, melhora segurança, inclusive, porque você pode pular de um lugar para outro se você tiver um problema com o seu provedor de upstream, se um irmão dele estiver na rede, se você quiser pular de um para outro no ponto de troca de tráfego, você tem isso resolvível em minutos, sem precisar se preocupar com puxar cabo e fibra e tudo mais. Então, isso também é um ponto importante. Bom, eu vou encerrar por aqui, só ressaltando um último ponto importante, que também nos deixa muito orgulhosos, que faz um ano que foi assinado o Marco Civil, uma obra coletiva, todo mundo participou, o pessoal deu palpite, é uma obra supra interesses políticos, uma obra da internet brasileira, e que causou, digamos, bastante impacto lá fora. Vários países não tinham prestado atenção para essa forma de você garantir, antes de sair correndo atrás de quem fez isso, quem fez aquilo, tentar primeiro decidir qual é o campo do jogo, né? Então, o Marco Civil define um pouco o campo do jogo e vários países estão tentando fazer legislação parecida nesse sentido. A Itália é um deles, outros também estão envolvidos nisso. Nós estamos agora numa fase final de regulamentação que eu imagino seja mínima, porque ele não há muita coisa a regulamentar lá, existe uma coisa ou outra aí. Nós vamos discutir isso melhor da próxima vez. Então, de novo, eu quero ressaltar que nós estamos num momento importante de inflexão. Já foi comentado rapidamente, vai ter uma palestra sobre a transição da supervisão AIANA, que é a outra coisa interessante aí, mas isso tem um tópico específico amanhã, eu não vou entrar nesse detalhe, mas estamos num cenário em que muitas coisas estão fazendo uma inflexão, espero, para o lado ainda melhor. Então, boa sorte aí a Brint e a todos vocês, um excelente simpósio. Obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor Jorge Bittar. Bom, quero cumprimentar inicialmente o Maximiliano Martinhão, representando aqui o nosso ministro, Ricardo Berzoini, cumprimentar o presidente Basílio,
ao lado dele o presidente João Rezende, da Anatel. Cumprimentando o Basílio, cumprimento a todos os demais integrantes da Brint. Cumprimentando o nosso João Rezende, cumprimento também, aqui estendo ao nosso conselheiro Bechara, cumprimento o Demi e a todos os senhores e senhoras provedores, enfim, profissionais do setor de telecomunicações, que trazem grande contribuição ao desenvolvimento desse setor no Brasil. Eu estou aqui também me apresentando aos senhores nessa nova missão que assumi há cerca de 30 dias, assumi a presidência da Telebrás, empresa que desde a privatização havia ficado adormecida, como todos conhecem, em virtude de ter cedido seus quadros técnicos para a formação da Anatel, mas que ainda no governo do presidente Lula e agora no governo da nossa presidenta Dilma, decidiu-se reativá-la, entendendo a importância de uma empresa pública com uma atuação complementar no mercado, apoiando pequenos e médios provedores do país e prestando serviços seguros de governo. Esse tema dos serviços seguros de governo ganhou mais relevância depois das denúncias que houve acerca da espionagem, da chamada bisbilhotagem internacional. Então, a partir daí, elaborou-se um decreto da nossa presidenta Dilma, que prevê a Telebrás, ao lado de ser uma provedora de internet no atacado, dela também ter um papel decisivo no desenho e na busca de soluções para serviços seguros de governo nessa área de comunicações. E eu penso que nesses 4 anos de existência da Telebrás, ela, de alguma maneira, justificou sua razão de ser, né? O simples ingresso da Telebrás no mercado fez com que os preços na internet, no atacado, caíssem mais de 50% no país. Ou seja, o Estado reativando sua empresa para que ela possa corrigir, digamos, falhas de mercado, como dizem os economistas. Mas sei que há muito o que se deva fazer ainda no sentido de apoiar os senhores e senhoras. Nós queremos avançar na qualidade dos nossos serviços, no desenvolvimento técnico, na diversificação de serviços, de alguma maneira apoiando o desenvolvimento de conteúdos sobre a rede também, em parceria com os senhores, e desejamos, de alguma maneira, nos associar a algo que o nosso Ministério, sob o comando do nosso Maximiliano, que está aqui, vem desenvolvendo em parceria com a Brint, que é criar uma solução que permita, que o presidente Basílio, aliás, fez menção também, que permita o amplo acesso a crédito para investimentos, ou seja, crédito de longo prazo, crédito a taxas de juros razoáveis, para que os provedores possam avançar nos seus investimentos, melhorar a qualidade de suas redes e, portanto, a qualidade dos seus serviços. Porque nós, Telebrás, somos uma empresa de governo, temos que ser eficientes, evidentemente, mas nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão não se esgota em apenas entregar a internet no atacado para aqueles provedores que conosco estabelecem contratos. Na verdade, nós queremos entregar a internet a cidadãos e cidadãs brasileiros com a qualidade, com os preços que são necessários. E a partir daí que nós vemos os provedores como os nossos parceiros estratégicos nesse sentido. No sentido de que a gente possa, chegando aos mais longínquos rincões desse país, levar esse serviço que é fundamental para a nossa população. Então, queremos sim a Telebrás parceira, junto com o nosso Ministério das Comunicações, com o nosso ministro Berzoini, com o Max, com toda aquela equipe, definindo esse processo do Fundo Garantidor para Financiamento com o máximo de agilidade. Queremos a Telebrás, de alguma maneira, apoiando
os avanços ainda maiores no que diz respeito ao acesso a mecanismos modernos de gestão, a desenvolvimento técnico, e nisso penso que o SEBRAE pode desenvolver um trabalho intenso conosco no sentido de apoiar os pequenos e médios provedores em nosso país. Eu encerraria essas palavras apenas dizendo que considero que os pequenos e médios provedores desse país são os bandeirantes do século XXI. São aqueles que desbravam esse país no sentido de que ele possa alcançar um patamar superior em termos de acesso à internet, entendendo a internet como plataforma fundamental da sociedade e da economia do século XXI. Ou seja, o Brasil precisa ingressar na sociedade e e na economia do século XXI com muito vigor para que nós possamos promover a cidadania, para que nós possamos desenvolver uma economia que seja moderna e pujante em todo o país. E, nesse sentido, os pequenos e médios provedores são absolutamente estratégicos. Nós queremos a empresa Telebrás chegando mais próximo de nossos pequenos e médios provedores. Sei que ainda os canais não são os ideais nesse sentido. Sei que há, muitas vezes, necessidade de se ajustar condições de trabalho, preços e tantas outras coisas, e queremos avançar na forma do diálogo. E a Abrint é a nossa principal interlocutora, seja na sua direção nacional, seja nos arranjos regionais que envolvem nossos pequenos e médios provedores. Porque, repito, o que desejamos é levar informação, cultura, educação, serviços de qualidade à nossa população. E nisso vocês são campeões. Muito obrigado. Neste instante, convidamos para fazer uso da palavra o senhor João Batista Rezende. Boa tarde a todos. Eu queria saudar o Basílio, do Conselho da Abrint, o doutor Jorge Bittar, o doutor Max, o doutor Marcelo Bechara e os demais componentes da mesa, e dizer que já é a quarta vez, eu creio que eu esteja aqui no encontro da Abrint, no encontro dos provedores. A Anatel, e pela programação de hoje, nota-se que a Anatel tem uma relação muito fortalecida com o debate dos provedores. Eu vi pela programação que já foi discutido hoje a questão do compartilhamento de infraestrutura, quer dizer, os postes. O doutor Zerboni já esteve aqui também. Nós temos outros que palestrarão aqui, debaterão a questão do PGMC, que é o Plano Geral de Meta da Competição, a questão do Sistema Nacional de Ofertas por Atacado, a neutralidade de rede também, que o doutor Bechara estará discutindo. Então, a Anatel tem uma relação muito próxima, e quando coloca uma regulamentação na rua, isso tem, evidentemente, impacto nos provedores, e nós esperamos que os impactos sejam positivos. Nós iniciamos, desde de 2012, um debate de reestruturação da agência, onde nós buscamos alguns pilares importantes. O primeiro deles é uma abertura irrestrita da agência, no sentido de dar celeridade aos processos, mas também buscar uma transparência maior. Hoje, todas as reuniões da agência são abertas, inclusive com possibilidade de sustentação oral daqueles que tenham processo na agência. E nós, dentro disso, dentro da reestruturação, além de criar outras superintendências, demos um destaque especial à superintendência de competição, que é uma superintendência nova e tem feito um trabalho muito importante. E dentro da superintendência de competição nasceu o Sistema Nacional de Oferta por Atacado, que visa dar mais
facilidade e tranquilidade nas negociações entre quem demanda infraestrutura e quem tem infraestrutura. É evidente que esse é um processo que se iniciou há 2 anos atrás. São milhares de negociações online que são feitas nesse sistema. Tem muito ainda que se aperfeiçoar, mas nós consideramos que já é um avanço nós conseguirmos colocar para o Brasil inteiro, onde um pequeno provedor do Rio Grande do Sul pode contratar uma infraestrutura online. Eu acho que isso é um grande avanço no sistema de negociação de oferta por atacado. E, aliás, doutor Bechara, esse sistema, o SNOA, foi adotado pela União Internacional de Telecomunicações como uma boa prática e está sendo orientado aos demais países membros da OIT que adote esse sistema como um sistema eficiente de compartilhamento de infraestrutura. Então, hoje está sobre a coordenação da Superintendência de Competição. Acho que nós temos muito que avançar, mas já é um pontapé inicial. E também falo, quando se coloca a questão do compartilhamento de infraestrutura, gostaria de citar a resolução ANEL-Anatel, que demorou um tempo razoável, uns 3 anos, discutindo. A gente sabe que no setor público, e aqui o doutor Jorge Bittar conhece, o doutor Marcelo conhece, o doutor Max também, o setor público às vezes demora muito para fazer uma decisão. Imagina, já com a Anatel seria difícil, imagina envolver 2 agências. Demorou, mas conseguimos avançar. Algumas empresas do setor de concessionária de energia elétrica ainda resistem em relação aos preços praticados. Algumas estão seguindo a resolução da Anatel. A intenção nossa é que esses conflitos caiam bastante, que nós consigamos avançar numa melhor relação entre os detentores de infraestrutura, no caso dos postes, com aqueles que querem acesso a essa infraestrutura. É evidente que ainda vai haver algumas caneladas, algum puxão de camisa ainda, mas isso faz parte do processo de amadurecimento dessa relação. E no futuro, já coloquei isso para a minha área, seria fundamental que a ANEL e a Anatel adotassem o modelo de custo para a discussão do preço de ocupação dos postes. É evidente que isso vai demandar um certo tempo, e a intenção primordial é de que não haja subsídios cruzados, nem o setor de telecom subsidie as concessionárias de energia elétrica e nem as concessionárias de energia elétrica subsidiem o setor de telecom. Isso é muito importante. Eu acho que é possível nós alcançarmos ainda uma melhoria nesse sistema. Estamos iniciando alguns sinais positivos do mercado, de que estão buscando o ponto de equilíbrio, que é os 3,19, mas ainda temos um longo caminho para atravessar em relação ao compartilhamento de postes. E na outra ponta, gostaria de fazer essa colocação, que nós decidimos já um cronograma, que é o leilão de sobras de frequências da faixa do 2,5. Vale dizer que nós estamos falando dos 35 MHz, que é na frequência, que é na tecnologia TDD, não o FDD, que é o LTE, que está sendo explorado pelas empresas de telecomunicações. São 4.600 municípios hoje que têm essa faixa disponível, e na determinação que fizemos, a superintendência que vai cuidar do processo licitatório é que vamos modelar esse leilão fazendo por município, para que dê a oportunidade de acesso a essa frequência aos provedores. Evidentemente que nós vamos ter que construir um sistema ainda, porque evidentemente são milhares de lotes, 4.600 lotes. Nós já temos nessa frequência mais de 200 mil usuários de banda larga. É uma modalidade de banda larga fixa por rádio, Quer dizer, uma banda larga fixa em outra frequência. Então nós estamos modelando isso. Eu creio, a minha intenção era que esse leilão tivesse sendo concluído em outubro, mas já me passaram um calendário, como sempre, vai atrasar aí para novembro, início de dezembro, mas com certeza, assim como fizemos com 700, a Anatel tem
uma prática muito grande de leilões. Nós faremos esse leilão ainda este ano. E vamos esperando, inclusive, que a Brint procure as nossas superintendências para discutir essa questão. E vale dizer, se para o Max não ficar bravo, de que ele mandou, o ano passado, um ofício para a Anatel pedindo que nós estudássemos a possibilidade de abrir esse leilão também, que pudesse os pequenos provedores terem acesso a isso. Eu acho que essa questão, desejo um bom seminário a todos, creio que a programação está extensa, com debates importantíssimos para o setor, para os provedores, e acredito que desse seminário, assim como os outros, nascerão coisas importantes e será um balanço positivo da atuação dos pequenos provedores a nível nacional. Muito obrigado. Neste momento, nós temos a honra de convidar para fazer uso da palavra o senhor Maximiliano Martinhão. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimentar o Basílio, presidente da Brint, cumprimentar o João Rezende, presidente da Anatel, o Demi Gético, do NIC, presidente do NIC, o Jorge Bittar, presidente da Telebrás, os demais membros da mesa, Bechara, o Eric, o Diógenes e o Maia. Senhoras e senhores, eu hoje venho aqui representando o ministro Ricardo Berzoini. Gostaria de, em nome dele, cumprimentar todos os senhores e senhoras e dizer a nossa satisfação de ver que o evento da Brint nessa 7ª edição, né, ele está maior, mais bonito, né, com um grande número de empresas, um maior número de participantes, que a gente fica muito feliz com o papel que a Brint vem tendo no setor de telecomunicações. Queria lembrar que a Brint, desde do início do PNBL, em 2010, os pequenos provedores, eles foram parceiro do Programa Nacional de Banda Larga. Os pequenos provedores, lá em 2010, no processo de elaborar o Programa Nacional de Banda Larga, eles foram parceiros da iniciativa. E eu queria dizer que a gente tem a satisfação de ver que essa parceria foi uma parceria que deu resultado. Ontem eu tive a oportunidade de acessar o site da Brint e eu vou mencionar alguns casos que eu tive oportunidade de ver ali no site da Brint, e até deixo a sugestão para o Brasílio e para os demais membros da Brint de que coloquem mais desses casos, né, lá ali no site, porque isso enriquece muito a atuação de todos os senhores e senhoras que estão aqui. Eu vi lá o caso do Samuel Silva, do Rio de Janeiro, que é um mototaxista, que começou a mexer com manutenção de computadores. Daqui a pouco as pessoas começaram a solicitar a ele acesso à internet e ele virou um provedor de internet. Vi lá também, criou vou fazer um merchandising para ele aqui, não sei nem se ele está aqui, mas a Net Rocinha, está ali, ó, lá. Palmas para ele lá, ó. Vi também lá o caso do Abimael Lopes, também não sei se está aqui também, mas enfim, está lá, o Abimael está lá, ó, Abimael Lopes lá. O Abimael, ele presta serviço de internet, entre outras localidades, né, em Pacajá, no Pará. Não sei das senhoras e senhores, mas eu nunca tinha ouvido falar do nome de uma cidade chamada Pacajá. Né? Mas está lá, o Abimael está lá provendo internet, lá em Pacajá. Né? Isso só vem, enfim, como eu disse, mostrar o papel importante que os provedores estão tendo no país para prover acesso à internet em localidades onde o mainstream, as grandes operadoras, não conseguem chegar. Né? E também vem a denotar um aspecto particular que foi dito aqui pelo João, foi dito pelo Demi, foi dito pelo Bittar,
que é o nosso modelo de regulamentação de telecomunicações. É o modelo que está permitindo isso, né? E esse modelo que existe, ele tem sido aprimorado por uma relação muito próspera e muito franca, muito amiga, entre as associações, e no caso aqui a Abrint, Associações de Pequenos Provedores, e o setor público brasileiro, né? Não preciso mencionar a Telebrás, entre as diversas motivações que houve para a sua reentrada no mercado de telecomunicações. Um dos objetivos era oferecer capacidade para os pequenos provedores, para contribuir para a expansão dos serviços de telecomunicações dos pequenos provedores. Para isso, ela em breve vai lançar um satélite. Esse satélite vai ter cobertura nacional, com capacidade de oferecer oferta de atacado em todas as localidades do Brasil, em todos os municípios brasileiros. Ela está concluindo um processo de contratação e construção de um cabo submarino até a Europa, que com certeza, além de melhorar o aspecto de segurança e qualidade, também vai contribuir para a redução de custos do serviço de atacado. E a Telebrás também já possui uma rede nacional de grande capacidade, beirando aí os 30 mil quilômetros de fibra ótica, que está à disposição dos senhores e das senhoras. Passar rapidamente aqui, o João Rezende já mencionou as iniciativas que foram regulatórias, que foram feitas na Agência Nacional de Telecomunicações em função das necessidades dos pequenos provedores. Então, se falou do sistema de oferta de capacidade de atacado, o SNOA, se falou do compartilhamento de infraestrutura, se facilitou muito o acesso à outorga do serviço de comunicação multimídia. Ao invés de ser um serviço agora só para oferta de dados, tem a opção de também se contratar e de obter outorga de maneira convergente para oferecer voz, dados e televisão por assinatura. Avançou muito nessa questão do poste, através de uma resolução conjunta com a ANEEL. Lá no Ministério das Comunicações, essa relação com os provedores permitiu que a gente articulasse, né? E um pequeno provedor hoje, ele é membro do Conselho Consultivo da Anatel, está aqui, o Vergani está aqui, nosso colega, né? É membro do Conselho Consultivo da Anatel. A gente conseguiu promover essa articulação. Dentro da política que foi feita para a liberação da faixa de 700 MHz, o João já mencionou, a gente colocou também a perspectiva da Anatel conduzir um processo de outorga de radiofrequência para os pequenos provedores. Trabalhamos juntos na aprovação da lei de antenas. Por várias vezes eu tive contato com o Basílio, com o Eric, né, na articulação para aprovação da lei de antenas. Incluímos as fibras óticas no FINAME. Tudo isso, gente, veio do bom relacionamento que a gente tem com os pequenos provedores e por entender do potencial que os pequenos provedores têm para o desenvolvimento do país. E eu acho que, nesse momento que a gente está elaborando o programa Banda Larga para Todos, é o momento da gente dar um passo à frente na aproximação com os pequenos provedores. E a iniciativa que a gente está trabalhando com a Abrint, a iniciativa é para financiar a implantação de redes de fibra óticas em 1.200 municípios brasileiros, com população inferior a 100 mil habitantes, criar uma linha de financiamento para isso. Trabalhando, obviamente, com a Telebrás, para que a Telebrás também possa, dentro desse processo, oferecer capacidade para os pequenos provedores, mas, enfim, chegar dentro do programa Banda Larga para Todos, em 1.200 cidades brasileiras, com os pequenos provedores, com redes de fibras óticas e em cidades abaixo de 100 mil habitantes. Como faremos isso? Todos sabem que, pelos meios conhecidos de financiamento, é muito difícil um pequeno provedor obter uma linha de crédito para financiar a construção de uma infraestrutura de telecomunicações. A gente vem trabalhando com
o BNDES, o Banco do Brasil e o Ministério da Fazenda, no sentido de criar essa linha de crédito, criar um fundo de garantidor para os pequenos provedores, para que eles possam contribuir nessa segunda fase para a implantação dessa infraestrutura. É óbvio, e eu queria deixar isso bem, dar destaque para isso, que nós vamos entrar numa segunda fase de relacionamento com os pequenos provedores. Os pequenos provedores vão estarão no núcleo de uma política de implantação de banda larga no Brasil. Se a gente tinha proximidade nos últimos 4 anos, agora nos próximos 4 anos, com esse programa de financiamento, os pequenos provedores estarão no núcleo da política para levar banda larga para o Brasil. Obrigado. Isso vai ser um trabalho conjunto, em que vai demandar de nós, poder público, e dos provedores, capacitação, preparo tecnológico, para poder enfrentar esse desafio. Mas a gente tem certeza que os pequenos provedores estão, sim, em condições de atender esse chamado e prover serviço nessas cidades que a gente vem trabalhando. Eu queria então concluir, agradecer o convite que foi feito ao Ministério das Comunicações para estar aqui participando dessa abertura, e desejar a todos um excelente evento. Muito obrigado. Nós agradecemos aos componentes da mesa pela participação nesta cerimônia de abertura, convidando-os a ocuparem seus lugares junto à plateia, e o fazemos com carinho do nosso aplauso.